compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Amém? Não edifique altares fora do Senhor. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, seria isso. Não edifique altares fora da presença do Senhor. Abre sua Bíblia lá em Josué, capítulo 24. Versículo 1. Você sabia que às vezes, na nossa caminhada cristã, às vezes nós temos que voltar lá atrás, sabe? No tempo da nossa conversão, no tempo das nossas primeiras experiências com Deus, aquilo que você viveu intensamente com Deus, né? Se você é jovem, aquele momento que você viveu com um jovem, sabe? Aqueles momentos de alegria, o momento que Deus te usou. Às vezes nós temos que parar um pouco e lembrar de tudo que Deus já fez na nossa vida. Porque às vezes essas coisas vão caindo no esquecimento e as coisas vão se tornando natural. Não deve ser assim. Né? Então aqui nós vemos que Josué dando um puxão de orelha no povo e relembrando a eles tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Amém? Josué, capítulo 24, a partir do versículo 1. Amém? Vou estar lendo aqui. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã. E lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e a Esaú. E Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com praga, com quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios o perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso vocês vieram no deserto depois vocês viveram no deserto longo tempo. Até aqui. Então, quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão. Na verdade, Deus tinha chamado o pai de Abraão para ir para Canaã. Só que ele ficou em Ur dos Caldeus. E Deus chama Abraão. Só que o povo, então Abraão, Isaque e Jacó, então o povo ficou no Egito. E o Egito tinha muitos deuses. Só que o Egito não era promessa de Deus para o povo de Deus. A promessa para o povo de Deus era Canaã. E cada um receberia parte da sua herança. Então é importante você entender que você é herdeiro de Deus. Então Deus tirou o povo do Egito para entregar a herança para eles. Então era algo impossível eles serem libertos do Egito, que eles eram escravos. E o Egito para nós representa o mundo.
Faraó representa o diabo. Então Deus pega, arranca o povo dele da mão de Faraó, do Egito, para levar para a promessa, para a terra prometida. E sobre a sua vida existe uma promessa de Deus para se cumprir. Existe uma promessa de Deus para você tomar posse. Você já é herdeiro de Deus. Só que o povo de Deus, lá no Egito, quando eles eram escravos, eles também começaram agora a cultuar outros deuses, que não era o Deus Todo-Poderoso. Então eles começaram a oferecer sacrifício em altares de ídolos. Só que mesmo assim, eles tinham uma promessa sobre a vida deles. E Deus, com um braço forte, tira eles do Egito. Então nós acabamos de passar agora pela Páscoa, né, que representa essa libertação do povo e a morte e ressurreição de Cristo. Então Deus tira com um braço forte. E aqui Josué começa a lembrar o povo disso. Por quê? O povo estava voltando para as velhas práticas de oferecer sacrifício em outros altares. Porque só tinha um lugar que eles poderiam oferecer sacrifício, que era diante da tenda. Tinha um lugar correto eles oferecerem sacrifício. Só que agora eles estavam oferecendo sacrifício em outros altares. Então Josué, ele reúne todas as autoridades, os juízes, os oficiais, e começa a falar para ele: ei, vocês esqueceram de tudo que o Senhor fez conosco. Nos tirou da mão de Faraó e com um braço forte. Na verdade, nós estávamos entre o exército inteiro e o mar. E nós todos seríamos eliminados. Só que Deus caiu uma grande nuvem escura entre nós e todo o exército e carro de Faraó, para que desse tempo de nós atravessarmos o Mar Vermelho. E era milhões de pessoas. Não era 10, 20 pessoas, 100 pessoas. Era muitas pessoas. E no meio dessas pessoas tinham crianças, idosos. Deus fez de tal modo que enquanto não atravessasse o último, Faraó ainda ficou ali em meio àquela nuvem preta ali, sem conseguir atravessar, sem ver nada. Depois que eles atravessaram, Deus liberou e eles vieram com todo o gás. E quando eles estavam no meio do mar, Deus fez fechar o mar. Ou seja, exterminou todo o exército de Faraó. E Josué aqui, no capítulo 24, ele começa a lembrar o povo disso. Vocês esqueceram de tudo que Deus fez conosco. Eu não sei como foi sua conversão, mas a minha conversão realmente foi isso. Deus me tirou lá da escravidão, da mão de Faraó. E às vezes nós temos que parar e começar a lembrar da onde que Deus nos tirou e na onde que Deus tem nos trazido. Talvez você está onde você está hoje porque Deus te colocou lá. Mas agora que você está aí nessa posição, agora que você chegou onde você chegou, o que você tem feito? Na onde você tem aplicado seu coração? Na onde você tem oferecido sacrifício? Será que você tem oferecido sacrifício diante do altar do Senhor? Ou você tem outros altares? Então, o que seria esse sacrifício? Na onde você tem empenhado tempo, recurso, energia? Na onde que você tem colocado o seu coração? Será que seu coração você tem oferecido esse sacrifício para o Senhor? Ou você tem deixado o Senhor de lado e oferecido apenas sacrifício para aquilo que é passageiro, para aquilo que é desse mundo? Como eu falei no começo, Deus não tem problema nenhum com o recurso, com você ser bem sucedido. Na verdade, o Senhor quer que você seja bem sucedido. Porque você vai ser canal de bênção para o corpo de Deus, para outras pessoas. Porque quando Deus levanta alguém e Ele põe recurso na mão dessas pessoas, tem um propósito. E esse propósito é que você abençoe o corpo de Cristo. Mas agora, se o seu coração estiver apenas em ganhar, em ter, você nem vai reconhecer mais a voz do Senhor quando Ele fala assim: "Ô, calma aí, meu filho. Você precisa que abençoar aqui, ó. Investir ali, ó. Porque pessoas vão ser alcançadas. Às vezes,
apenas por recurso seu. Você não vai liberar uma palavra, você não vai impor a mão lá orando. Mas se Deus te chamou para ser empresário, tenha o seu coração diante do altar do Senhor. Porque se Deus te levantou como empresário para essa cidade e o seu coração não estiver diante do Senhor, você vai andar pelos seus próprios caminhos. Mas de repente o seu chamado não é ser empresário, mas o seu chamado é ser um adorador, um intercessor, aquele que leva a palavra. Então nós servimos o Senhor de várias formas. O mais importante é você entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Aqui o povo estava se esquecendo que eles tinham uma herança para receber. Eles estavam prestes a tomar posse da herança, da terra prometida. Cada um ia ter sua parte. E para eles aquilo já não tinha tanto valor, que eles estavam oferecendo agora sacrifício para outros ídolos, outros altares. E Josué pega, reúne todo mundo e começa agora a chamar a atenção. Ei, existe uma herança para nós. Existe uma promessa sobre a vida de vocês. O que vocês estão fazendo? Vocês estão retrocedendo daquilo que o Senhor tem nos direcionado? Porque toda vez que você empenhar mais tempo naquilo que é passageiro, você vai enfraquecer o seu relacionamento com Deus. Você tem que continuar intenso, mas também você tem que ser intenso diante da presença do Senhor. Tá vendo que tem que ter um equilíbrio? Tem que ter um equilíbrio. O natural e o espiritual tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Não adianta você, não, agora eu não vou me contaminar com as coisas do mundo, eu vou subir para uma montanha, eu vou viver só lá. Tem que ter um equilíbrio. O espiritual e o natural, nós vivemos aqui. Nós temos que trabalhar. Mas o seu natural e o seu espiritual tem que ter um equilíbrio. Porque se você não alimentar a sua vida espiritual, daqui a pouco você está oferecendo sacrifício em outros altares, que não pertencem ao Senhor. Ou seja, você vai estar investindo o seu recurso naquilo que não é de Deus. De repente Deus te deu recurso para você investir na obra dele. E de repente você está oferecendo sacrifício, ou seu tempo, sua energia, em outros altares, que não é do Senhor. E eu quero falar um pouco sobre herança. Como é importante você entender que você é herdeiro de Cristo. E tem coisas grandes para você se apropriar, para você viver diante de Deus. Aqui em Josué, volta um pouquinho antes. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta aí. Capítulo 22. Josué 22, versículo 16. Josué, capítulo 22, versículo 16. Amém? Vou estar lendo aqui para a gente ganhar tempo. Assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi? Calma aí só um pouquinho. Assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? Amém? Então, o que acontece? Toda vez que eu construo um outro altar, é como se eu estivesse virando as costas. Aqui fala se rebelando contra Deus, ou seja, indo contra a vontade de Deus. Na verdade, tudo que nós fazemos, ele tem consequência. E é tão importante nós entendermos a importância da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida natural, da nossa vida secular, da nossa profissão, né, daquilo onde você ganha o seu pão de cada dia, para que você ache esse equilíbrio. Porque senão, daqui a pouco, a sua justiça vai falar mais alto. A sua vontade vai falar mais alto. Os teus desejos vão falar mais alto. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ou seja,
É a justiça de Deus que tem que prevalecer nos seus negócios. Se você é um homem de negócio, seja justo, correto, íntegro. Tome o prejuízo se for preciso, tome o prejuízo, mas continue reto, íntegro diante do Senhor. Não tenha 2 pesos e 2 medidas, porque o Senhor vai fazer prosperar o seu caminho. Porque quando você está sendo sincero, íntegro, você não está fazendo isso para agradar o outro, você está fazendo isso para Deus. Porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer como se fosse para Deus. Então tudo aquilo que eu faço corretamente no natural, eu estou fazendo para Deus. Então quando eu faço o contrário, eu estou fazendo o contrário para Deus também. Então o altar fala disso, de entrega, de renúncia. O quanto de você tem renunciado para Deus? Ou você não tem renunciado nada? Se você não tem renunciado nada, você tem oferecido outro sacrifício. Porque quando nós vamos para diante de Deus, vai exigir de nós um sacrifício, uma santidade. Vai exigir que você seja íntegro, correto, diferente do que o mundo é. Porque se você não for diferente do que o mundo é, você vai se igualar ao mundo. E daqui a pouco para você vai estar tudo normal. Ah, não tem nada a ver. Ah, mas todo mundo faz. Deus é Deus. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. O nosso coração tem que estar diante do Senhor. Quando fala de altar, não tem meio termo. Ou a sua vida está no altar do Senhor ou não está. Não tem como eu ter um altar e não ter um sacrifício. Né? E esse sacrifício vai falar do seu empenho, da sua entrega, da sua renúncia. E Deus te chamou para possuir a terra prometida, para viver as promessas dele, para viver aquilo que ele tem determinado para você. Mas na onde você tem colocado o seu coração? Você tem colocado diante do Senhor? Uma coisa que eu tenho visto nessa geração, as pessoas têm cobiçado tanto as coisas desse mundo, tanto, e isso tem trazido uma grande consequência. Porque quando eu cobiço demais as coisas desse mundo, eu enfraqueço o meu relacionamento com Deus. Porque agora, se arruma tempo para isso, para aquilo, mas o Senhor espera, o Senhor entende. Sabe? Então nós temos que tomar cuidado em cobiçar as coisas desse mundo, as coisas que é passageira. Porque isso pode enfraquecer o nosso relacionamento com Deus. Ao ponto de nós nem termos mais relacionamento com Deus. E agora, cumprimos tabela por desencargo de consciência. Não, eu vou no culto, eu tenho que ir no culto. Eu sou crente. Mas sabe, de repente você entrou e saiu do mesmo jeito. Mas o que eu quero falar para você, não é isso que Deus quer. Deus ele quer que você seja a cada culto, a cada reunião, transformado, alimentado. Sabe, quando o apóstolo Luiz Hermínio ele fala algo que eu acho muito interessante. O culto ele só é bom e poderoso quando você sai de lá assim, inconformado. Tipo assim, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu não prestei atenção nisso ainda? Quando ele te traz algo assim, que você fala assim, calma aí, eu tenho que tomar um novo posicionamento. E às vezes a gente só vem atrás da bênção, atrás disso, daquilo. Só que Deus nos chamou para ser herdeiros. E só é herdeiro quem é filho. Amém? Josué 24, capítulo 20. Josué capítulo 24, versículo 20. Amém? Se abandonarem o Senhor e servir a deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e o castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O que está falando aqui? Então, o povo oferecia sacrifício para outros deuses, querendo lá a prosperidade, querendo lá o casamento, querendo lá a fertilidade. E aí o que acontece?
Eles até recebiam o que eles estavam buscando, mas é aquele negócio que ultimamente quase não se fala isso. O diabo dá com a mão e toma com as duas. Então não adianta você buscar algo fora de Deus. Você conquista por um tempo, depois você perde até o que você tinha. Você está buscando algo a mais. De repente, o diabo ele te dá esse algo a mais e toma até o que ele não te deu. Sabe? Então, nós temos que buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Quantas pessoas têm buscado coisas em lugares errados? Então, nós não devemos buscar coisas em lugares errados. Nós temos que andar debaixo da cobertura do Pai. Hoje eu estava comentando com a minha esposa algo que eu li que eu achei muito bacana, sobre a paternidade espiritual. Na verdade, nós temos 3 tipos de paternidade: biológica, a paternidade celestial e a paternidade espiritual. O que seria a paternidade espiritual? É a sua cobertura, alguém que possa falar na sua vida. Alguém que possa caminhar ombro a ombro com você. É que alguém é superior, alguém fala na sua vida, Não. Alguém que anda com você ombro a ombro. Alguém que você está pronto a ouvir, pronto a ser conduzido. Então é muito importante. Mas não é sobre esse assunto que eu quero compartilhar hoje. Ainda quero continuar um pouco aqui, ainda falando sobre herança. Porque é tão importante você entender que você é herdeiro e existe uma herança, existe algo para você viver em Deus. Porque se você não entender que tem algo para você viver em Deus, você vai o tempo todo querer apenas uma bênção. E correr atrás disso com toda a força, com todo entendimento. Sabe, mas o Senhor tem muito mais que isso. Quando eu entendo que eu sou herdeiro, eu não vou trabalhar mais para ser abençoado. Eu vou trabalhar pela herança que eu já recebi do Senhor. E entender isso é muito importante, porque a bênção, ela não é algo físico, algo que você pega, algo que você pode ter. A bênção é um lugar. E esse lugar é o lugar de paternidade. Nós não podemos ser apenas evangélicos que vai ao culto. Porque o diabo não está nem aí para isso. Mas quando você se posiciona como filho, aí sim. Aí ele se levanta contra. Porque quando você se levanta como filho de Deus, você toma posse, se apropria da herança, daquilo que o Senhor tem para você. Você pode ir todos os cultos. Se você não andar debaixo da paternidade de Deus, se você não for filho, o diabo não está nem aí. Mas quando você entende a paternidade e se posiciona como filho, aí o diabo se incomoda. E aí é muito onde que muitas pessoas param. Quando eu estava no mundo não acontecia nada. Lógico, você já era do inimigo. Agora, quando você se posiciona em filho, a resistência vem, mas o que Deus tem, sabe, a terra de Canaã, eles tinham que conquistar a terra. Ou seja, não foi nada fácil, mas era a herança deles, perpétua. Era a promessa deles. Então, tem muitas coisas na nossa vida que nós vamos conquistar, nós vamos ter que guerrear, nós vamos ter que lutar por aquilo. Mas em todas as guerras, Deus deu vitória para Israel. Deus deu vitória para o povo de Deus. Toda vez que o povo de Deus estava posicionado, seguindo a direção de Deus, eles conquistavam. As únicas derrotas que o povo de Deus teve é quando eles decidiram andar pelas próprias vontades. Então, quando nós nos posicionamos como filho, luta vai ter. Mas a vitória o Senhor já nos deu. E a vitória está em Cristo Jesus. Jesus, abre lá em João 19:7. Eu vou pedir para a Pâmela ler para mim. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 7. Qual que foi a acusação contra Jesus? Porque Jesus, ele não veio trazer para o povo de Deus uma nova religião. Eles já tinham. Eles já tinham uma religião, não precisava de uma nova religião.
Jesus, ele veio apresentar o Pai. Então, o tempo todo nós vemos ali uma relação de pai e filho trabalhando junto. Jesus, ele vem apresentar o Pai para nós, não uma nova religião. 7. Lê para nós. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Amém? Olha a acusação de Jesus. A acusação que condenou Jesus à morte. Ele se fez filho de Deus. Ele se fez filho de Deus. Sabe, toda vez que você se posicionar, e eu estou falando diante do mundo espiritual, não é para aparecer para ninguém não, como filho de Deus, a resistência vai vir. Olha lá, tá achando que é. A resistência vai vir. Toda vez que você se posicionar como filho de Deus, mas a herança é só para os filhos. Se você quer viver a plenitude de Deus na sua vida, se você quer conquistar tudo aquilo que já é seu por herança, você tem que se posicionar como filho, como herdeiro, não como bastardo, que quer apenas desfrutar do que o pai tem. Porque se nós olharmos para a passagem do filho pródigo, o filho que ficou não entendeu que ele era herdeiro de todas as coisas. Nós temos que entender que nós somos filhos. Nós temos um pai que nos ama. Nós não somos bastardos, não somos adotados. Nós temos um pai que realmente nos ama e tem algo para nós vivermos nele. Mas a herança só é para os filhos. Aquele que é filho, aquele que reconhece o Senhor como pai. Sabe, resistência nós vamos ter. As pessoas vão falar, mas você é filho de Deus mesmo? Mas por que você passa por isso? Você é filho de Deus mesmo? Por que na sua casa acontece isso? Você é filho de Deus mesmo? Por que as portas não se abrem? Acusaram Jesus também. Ele é digno de morte porque ele se faz filho de Deus. Toda vez que você se posicionar como filho, o diabo ele vai querer te acusar. Quando Jesus ele foi levado para o deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Qual que foi a primeira indagação do diabo para ele? Você não é filho de Deus? Você está passando fome por quê? Transforma essas pedras em pão. O que Jesus disse para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Só que o diabo não se conformou, né? Tá, então tudo bem. Levou ele para o lugar mais alto do templo, no pináculo. E fala, tá bom, também está escrito que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos. Se joga daqui. O que Jesus responde? Não tentará o Senhor teu Deus. E o diabo ainda falou assim, não, calma aí. Levou ele para um alto monte, mostrou todos os reinos da terra. E falou, tudo isso aqui foi me dado. Se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todo o domínio, poder, riqueza. E Jesus, aparta de mim, Satanás, adorar somente o Senhor teu Deus. E às vezes nós estamos querendo empenhar a nossa vida em buscar riqueza, reconhecimento, isso e aquilo. Isso aí foi o que o diabo ofereceu para Jesus. E Jesus falou, aparta de mim, adorar somente o Senhor, o teu Deus. Mas é como eu falei no início, Deus não tem problema nenhum com riqueza, em você ser rico, em você ter recurso. Mas na onde está o teu coração? Onde você tem edificado o altar do seu coração? Será que é diante de deuses estranhos ou diante do único Deus e verdadeiro? Porque se você tem levantado um altar diante do Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no tempo certo, você vai desfrutar da herança. No tempo certo, você vai viver todas as coisas que o Senhor tem prometido para você. Com certeza você tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Talvez na sua conversão, no decorrer da sua caminhada, e você tem uma palavra que fica latente dentro de você. E parece que ela não some.
Mas de repente você olha para o lado de fora, mas está tudo ao contrário, é impossível. Olha para a vida de José. José do Egito. Tudo oposto daquilo que o Senhor tinha falado que ia fazer com ele. Da promessa de Deus sobre a vida dele. Tudo oposto. Foi vendido como escravo injustamente. Aí daqui a pouco, de repente, quando as coisas pareciam que estavam melhorando, foi jogado na cadeia injustamente. E aí lá na cadeia, ele revela o sonho para o padeiro, para o copeiro e fala, lembra de mim. Também não lembraram dele. Mas no tempo certo. O mais importante é nós não levantarmos altares. Ou seja, dar mais valor para aquilo que é terreno do que para aquilo que é celestial. Sabe, nós temos que deixar de ser como filhos bastardos, mimados. Senhor, você tem que me dar. Ia correndo atrás só daquilo que o Senhor pode dar. Sendo que nós devemos estar na posição de filho, ou seja, você já tem todas as coisas. E Jesus ele vem apresentar esse pai que trabalha junto, é o pai e o filho trabalhando junto ao mesmo tempo. E o Senhor ele quer fazer a mesma coisa conosco. Que nós andamos debaixo dessa paternidade. E é um trabalho junto, onde que o Senhor vai direcionando e você vai caminhando. Sabe, onde que o Senhor que dá a direção. O tempo todo, Jesus ele fala que eu faço aquilo que o Pai me disse, aquilo que eu vi o Pai fazendo, aquilo que Ele me direcionou. O tempo todo é um trabalho de pai e filho junto. Jesus ele fala, eu trabalho até agora, meu Pai também. E quantos de nós que às vezes queremos fazer na força do nosso braço, do nosso jeito, sem reconhecer aquilo que Deus já fez por nós, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque as coisas do mundo começam a brilhantar mais. As coisas desta terra começam a ganhar mais espaço dentro do nosso coração. E nesse momento eu tenho que parar, olhar para trás e ver tudo que Deus já fez. Da onde que Deus nos tirou. De onde que Deus tem nos colocado. Para que nós possamos tomar posse da herança. Para que nós possamos entrar nesse lugar de paternidade, lugar de cobertura do Senhor, onde que Ele nos instrui, nos guia, nos direciona. E o Senhor vai levantar pessoas para cuidar de você. O Senhor vai levantar pessoas para te direcionar. Mas na onde que está o teu coração? Se o teu coração estiver diante do Senhor, você vai identificar as pessoas que o Senhor tem colocado. Tem pessoas que o Senhor coloca temporariamente. Tem pessoas que vão passar pela sua vida, vão ser bênção naquele tempo e elas vão seguir. Aí de repente fala assim, nossa, aquela pessoa estivesse aqui, ela teve o tempo que ela tinha que estar. Daqui a pouco Deus pode levantar outra pessoa. E Deus vai colocar uma pessoa permanente para caminhar com você. Mas é importante nós entendermos que nós somos filhos. Existe uma herança para nós tomarmos posse. Deus tem algo para fazer através da sua vida. E as promessas de Deus, Deus ele não cancela as promessas dele na nossa vida. Às vezes nós andamos pelos nossos caminhos que nem o povo de Deus. Aqui antes de tomar posse da terra, eles estavam oferecendo sacrifício em outros altares. Josué chama todo mundo e fala, traz um concerto para eles. Então a partir de agora, ninguém oferece mais sacrifício para outros deuses. Nós vamos agora se arrepender disso aqui e voltar para o Deus, Criador dos céus e da terra. E nós vamos possuir aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Amém? É importante entender que você é filho e que existe uma promessa para você tomar posse. E essa promessa o Senhor já te deu. Essa herança o Senhor já te deu. Amém? Se coloca de pé para nós fazermos uma oração.